Neste vídeo, veremos a correção de alguns dos exercícios sobre roldanas. Os exercícios cuja correção não aparece aqui são referentes a uma atividade avaliativa. A solução estará disponível após o término do prazo para a entrega da atividade. Essa é a situação mais simples de todas, uma única roldana simétrica e fixa, onde há uma carga X de um lado e uma força F aplicada do outro lado. Quanto vale a força F1 nesse caso? Como a roldana é simétrica, a força de um lado é igual à força do outro lado. Logo, se um lado da roldana temos X, do outro lado teremos a mesma força X. Logo, a força F1 é igual à carga X. Nessa configuração, a roldana permite apenas mudar a direção de aplicação da força, sem alterar a quantidade de força, ou seja, para segurar a carga X com esse sistema de roldanas, é necessário aplicar uma força de mesmo valor. Esse é um sistema com 3 roldanas, todas fixas e simétricas. Quanto vale a força F2 nesse caso? Em roldanas simétricas, a força de um lado é igual à força do outro lado. Assim, iniciando pelo lado da carga, temos uma força no cabo igual a X. E do outro lado da roldana, teremos a mesma força X. Do outro lado da segunda roldana, teremos a mesma força X. E ao passar pela terceira roldana, novamente, a força será X. Logo, o valor da força F2 é igual à carga X. Alguém poderia perguntar, por que utilizar 3 roldanas se a carga continua a mesma? As razões para a utilização de várias roldanas fixas e simétricas vão depender do objetivo da máquina, da distância entre a coluna de carga e o ponto de aplicação de força, entre outras questões. Independente dos motivos, nessa configuração, a quantidade de força F2 necessária para segurar a carga X é igual ao valor da carga. Temos aqui um sistema com 2 roldanas, ambas fixas e simétricas. Quanto vale a força F3 nesse caso? Em roldanas simétricas, a força de um lado é igual à força do outro lado. Iniciando novamente pelo lado da carga, sabemos que a força no cabo é igual a X. E do outro lado da roldana, teremos a mesma força X. O cabo, por mais comprido que seja, terá a mesma tensão ao longo do seu comprimento. Assim, próximo da segunda roldana, teremos a mesma força X. E do outro lado dessa roldana, novamente, a força será X. Logo, o valor da força F3 é igual à carga X. Com esses 3 primeiros exemplos, podemos entender que, independentemente do número de roldanas ou da distância entre elas, se todas forem simétricas e fixas, a força necessária será igual à carga aplicada. Nesse sistema, com 3 roldanas, todas são simétricas, mas 2 são fixas, aquelas onde os traços paralelos indicam o local de fixação, e uma delas é uma roldana móvel. Quanto vale a força F4 nesse caso? Em roldanas simétricas, se a carga está no centro, temos metade da carga de cada lado da roldana. Assim, iniciando pelo lado da carga, temos uma força no eixo da roldana móvel igual a X. Logo, de cada lado da roldana, teremos uma força que vale a metade de X. Essa carga X sobre 2 passa por uma roldana simétrica e fixa. Então, do outro lado, teremos também uma força igual a X sobre 2. Assim, a quantidade de força F4 necessária para segurar a carga X é igual à metade do valor da carga. Esse agora é um exemplo didático, projetado para verificar o entendimento do raciocínio que está sendo ensinado para avaliar a propagação da força ao longo de um sistema com diferentes roldanas. Provavelmente vocês não irão encontrar essa configuração em uma máquina de musculação, mas a solução deste problema certamente auxiliará
do desenvolvimento do raciocínio que estamos praticando. Temos aqui duas roldanas, uma maior e outra menor, ambas simétricas. A roldana menor é fixa, como indicam os traços paralelos junto ao triângulo de fixação. A roldana maior é móvel e se desloca verticalmente junto com a carga X. Um único cabo tem uma força F6 em uma de suas extremidades. Esse mesmo cabo passa pela roldana maior e faz a volta na roldana menor, chegando novamente à roldana maior, só que agora se fixando no seu eixo. Então, quanto vale a força F6? O caminho para a solução continua o mesmo. Tratando-se de roldanas simétricas, a força de um lado é igual à força do outro lado. Assim, temos do outro lado da roldana grande uma força F6. Essa força F6 contorna a roldana menor e do outro lado teremos também F6. Tendo como base a roldana maior e considerando o equilíbrio vertical, teremos três forças F6 para cima, se somando, e se igualando à força X para baixo. Ou seja, 3F6 será igual a X. Em outras palavras, a força F6 será igual a 1/3 da carga X. Nesse exemplo, temos uma roldana simétrica presa a uma estrutura rígida. Porém, essa estrutura pode se mover em torno de um eixo que está do lado direito. Dessa forma, a roldana que está presa na extremidade oposta irá se movimentar durante o exercício, configurando uma roldana móvel. Uma força F8 é aplicada verticalmente e para cima na metade do comprimento da estrutura. Lembrando que o peso da estrutura pode ser desprezado. Se temos uma carga X pendurada em um dos lados da roldana, quanto vale F8? Vamos iniciar com um diagrama de corpo livre da estrutura. Desenhamos a estrutura solta no espaço e identificamos o eixo de rotação. Uma força F8 atua para cima no meio da estrutura. Na extremidade esquerda, a roldana irá puxar a estrutura para baixo. E no eixo teremos também uma força atuando para baixo. Como o peso da estrutura é desprezível, apenas essas forças atuam sobre ela. A partir do equilíbrio rotacional, podemos afirmar que o torque da força F8 é igual ao torque da força da roldana. Como o torque é força vezes distância perpendicular, e a força F8 está aplicada na metade da distância ao eixo, que é a força da roldana, F8 vezes o comprimento sobre 2 é igual à força da roldana vezes o comprimento total. Simplificando o comprimento que aparece dos dois lados da equação, ficamos com a força F8 igual ao dobro da força da roldana. Mas quanto vale a força da roldana? Para sabermos, vamos fazer um diagrama de corpo livre da roldana. Desenhamos a roldana solta no espaço, já com o respectivo eixo de rotação. A carga X atua para baixo do lado esquerdo e do lado direito temos uma força também para baixo que vamos chamar de força do cabo. No eixo da roldana atua uma força para cima. Como essa força é oriunda do contato da estrutura com a roldana, vamos chamar essa força de força da barra. Como das outras vezes, o peso da roldana é desprezível. A partir do equilíbrio translacional, podemos afirmar que a força da barra é igual à carga X mais a força do cabo. Mas quanto vale a força do cabo? Como se trata de uma roldana simétrica, a força de um lado da roldana é igual à força de outro lado. Se temos uma força X à esquerda, do lado direito teremos a mesma força X. Logo, a força da barra será igual a X mais X. Ou seja, a força da barra equivale ao dobro da carga, 2x. Vamos juntar agora os resultados da barra e da roldana. A roldana se conecta na barra através do eixo. Assim, a força que puxa a roldana para cima, pelo eixo, é a mesma que puxa a barra para baixo,
e se constitui no par ação e reação. Ou seja, a força da barra é da mesma magnitude que a força da roldana, ambas atuando na vertical. Mas a barra puxa a roldana para cima, enquanto a roldana puxa a barra para baixo. Como a força da barra era igual a 2 vezes o valor da carga, e a força F8 vale 2 vezes a força da roldana, a força F8 será 4 vezes o valor da carga X. Nesse sistema, a roldana móvel dobra o valor da carga aplicada na extremidade da estrutura. E como a força F8 está sendo aplicada na metade da distância, a força precisa ser dobrada novamente para equilibrar o sistema.